E sobre esse assunto, eu converso agora com o diretor-geral da consultoria G Resorts Brasil, o Rafael Mandarino. Rafael, que já está aqui conosco ao vivo em nosso telão. Rafael, seja muito bem-vindo ao Rural Notícias de hoje. Obrigada por nos atender nessa noite de sexta-feira. Olha, a gente viu aí, né, que o USDA não alterou a estimativa de produção da safra nova dos Estados Unidos, né, mas acabou aumentando os estoques. Explica pra gente esse cenário. Boa noite para você, Rafael. Boa noite, Maruso, mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui, retornar ao Canal Rural, conversar com vocês, seja numa noite de sexta-feira e seja em qualquer outro momento que vocês precisarem da GeoResource, a gente estará aqui. Bom, basicamente essa mudança ela se deu principalmente pela perspectiva de uma menor exportação que a gente vem vendo de safra velha americana. Essa menor exportação fez com que os estoques de passagem, aqueles estoques finais da safra 22, 23 deles que já está colhida, né? E agora a gente está falando de nova safra, essa que está sofrendo com o clima por lá. Como eu elevei esses estoques finais ainda que momentaneamente, o estoque de passagem faz, né, um pouco mais de traz um pouco de alívio para esse quadro de oferta e demanda, e por isso você viu essa revisão aí dos estoques para a próxima safra. Esse relatório é um relatório que realmente ele não é tão importante, né? Vamos falar assim, ele não traz dados tão mais expressivos. Seria sim já uma surpresa se eles trouxessem uma revisão de produtividade, trouxessem uma revisão diária neste relatório, que não é comum eles estarem fazendo mesmo. Então, o mercado ele volta imediatamente a basicamente olhar toda a perspectiva de padrões climáticos, seja nos Estados Unidos, na Europa e ali na região do Mar Negro, para entender como é que fica a produção, tanto de soja de milho e de trigo americana, como na Europa, né, outras oleaginosas, também trigo e milho no Mar Negro, complementando esse olho de atenção aí que está todo mundo focado, tentando entender como é que o calor e a ausência de chuvas vai estar se comportando, se vai manter, se não vai manter e como é que a gente vai estar acompanhando isso nas próximas semanas. Até quero comentar aí a respeito, né, dessa previsão aí do clima, mas antes eu queria focar na Argentina, porque a gente viu que a previsão para a safra 22-23 da soja não teve alteração por lá, né? Mas vale lembrar que o USDA cotou em cerca de 2 milhões de toneladas a safra atual, né? O que explica então essa redução na estimativa para essa safra 22-23? Eu acho que o ponto focal na Argentina foi justamente onde eles fazem algum corte que já era previsto e já deveria ter sido feito no relatório anterior, né? A gente trabalhar ainda com uma soja, a Argentina não está em acordo com o que a Bolsa de Rosário, a Bolsa de Buenos Aires vem trazendo em 21 milhões, o USDA ainda está mantendo em 25 milhões. A gente ainda acha que podemos ver mais cortes pela frente e, ao mesmo tempo, quando você olha para uma perspectiva de milho, esse milho tem uma tendência a buscar aí seus 33, 32 milhões de toneladas diante das produtividades que vêm sendo relatadas. Quando você olha ano a ano e acompanha semana a semana, as produtividades neste momento é muito difícil que ela volte a subir ou que ela cair até pode, mas ela subir é muito difícil. Em anos onde a gente teve melhores condições, mais constantes ao longo do ciclo completo da cultura, essas lavouras não melhoraram a produtividade, é praticamente irreversível, né? Então, o USDA ainda trabalhando com esses 35 milhões, a gente ainda acha que tem espaço para cair um pouco mais. Nós estamos trabalhando hoje ainda em dados até meio conservadores, com 33 milhões de toneladas nessa produção de milho por lá. E na safra de soja, a gente está sendo um pouco mais incisivo. A gente está trabalhando com 19,9, próximo desses 20 milhões, 1 milhão, praticamente 1,1 milhão abaixo do que a Bolsa de Rosário, Buenos Aires, vem trazendo ao longo dessas semanas. Então, a Argentina, ela precisa, sim, importar muito mais soja. Você está vendo que o olhar está agora, enquanto que a gente vai ver as exportações brasileiras indo para a Argentina, né? A qualidade dessa soja também por lá é questionável. Ao mesmo tempo, se esse milho, eles vão conseguir realmente ter uma condição de qualidade, e ao mesmo tempo, toda a perspectiva de inflação, toda a perspectiva de diminuição de rating da Argentina, se vão conseguir os negócios que estavam sendo cotados para lá. O Brasil, por outro lado, está abraçando, né? Está conseguindo ter aí uma projeção de exportação, né? Jogando ele como um dos candidatos a ser o principal exportador de milho. E soja, não preciso nem falar. A gente, ao longo do ano, viu o Brasil dando show na perspectiva de produção, na ideia da exportação, lógico, atrasada ali em janeiro e fevereiro, né? Mas agora offsetado aquele atraso, né, inicial. E problemas logísticos minimamente aí podem acontecer, mas
Rápido, Basicamente, a logística agora até o final do ano está resolvida. tá, rapidamente, você falou do foco no clima, né? O que que a gente pode esperar? Até domingo, a gente tem agora, pela primeira vez depois de muito tempo, um certo acordo entre os modelos, né? Os modelos climáticos, eles vinham em desacordo, modelo americano, GFS, e o modelo europeu. E eles, basicamente, eles entram numa espécie de acordo nessa nova atualização, onde você vê um pouco mais de chuvas para o sul dos Estados Unidos. Pega ali um pouquinho mais de chuva também no cinturão do milho, no cinturão da soja, pega, precisa se confirmar e a atenção vai estar focada neste final de semana para o clima de domingo para segunda, qual vão ser as projeções para aquela semana. A semana que vem ela vai ter bastante volatilidade. Tendo chuva ou não tendo chuva, a volatilidade vai estar presente. Mas você pode já esperar que essas volatilidades, em função de qualquer modelo, retirando probabilidade de chuvas, fazendo com que os preços subam e colocando mais chuvas, se eles estiverem ainda em acordo, a gente vai ver uma mexida aí negativa para esses preços. Tudo vai depender desse final de semana e dos novos modelos e essas revisões. A gente tem sim uma secura muito forte. Para você ter uma ideia, a umidade no solo em Iowa, Illinois, está mais ou menos aí em torno de 53 a 60% das áreas por lá. A umidade ela está curta ou muito curta, né? Ou Uhum, seja, mais da metade da área está com muita secura no solo, tá. tá? Nebraska mesmo também, com 71% dessa área também impactada por essa secura. Vai É, ser importante esse clima no domingo para segunda, semana que vem. ou seja, né, Não vamos dormir cedo. teremos novidades aí no próximo relatório, no relatório semanal, né? Vamos ver como é que o clima vai se comportar. E rapidamente, Rafael, antes da gente encerrar, vamos dar uma pincelada no trigo, que a gente não falou aqui, né? O USDA, ele aumentou a produção global do cereal em mais de 10 milhões de toneladas, né? O que deve crescer? A oferta deve crescer assim? Você também está otimista? Você concorda com o órgão norte-americano, Rafael? Quem sou eu, né? Mas vamos lá. A gente entende que esses dados, eles foram um tanto quanto que neutros para ligeiramente baixistas. Por quê? Eles aumentaram o rendimento ali na Rússia, na Ucrânia e na Europa. A gente aqui na G-Resource, a gente entende que esses ajustes de produtividade, né, e consequentemente de produção na União Europeia e na região do Mar Negro, ela é prematura. Esses 10,4 milhões de toneladas aumentados é um tanto quanto que cedo. A gente tem uma seca em basicamente 50% do cinturão do trigo da Europa e há uma persistência nos modelos de uma estiagem também nessas áreas de trigo da Rússia, né? Então, esse aumento, ele é sim um aumento prematuro. A gente precisa de algumas confirmações, mas de novo, o USDA ele trabalha sempre tentando trazer até o momento, né? Então, defendendo entre aspas o USDA, a Conab, esses órgãos que trabalham com esse tipo de levantamento, eles têm, né, a obrigação de trazer até aquele momento. A seca ainda não destruiu, não caiu a produtividade, não bateu, ainda precisa de dados, tem chance de recuperar. Então, eles não vão mexer. O nosso trabalho na GeoResource é ao contrário, é dizer para vocês que a gente entende como prematuro, a gente acha que sim, precisa ter um pouco mais de cuidado nesse tipo de aceitação desses dados pura e simplesmente, e entender de que caso a gente perca trigo, milho nos Estados Unidos, e a gente trabalha aí já considerando que eu perdi 800 mil acres, pelo menos em função de toda essa secura nos Estados Unidos, eu já não estou trabalhando com 181,5 bushels por acre lá, como o USDA vem trazendo, a gente trabalha com 177, eu já teria sim, né, uma perda e que vai precisar ser quantificada pelo USDA no final desse mês, no relatório de áreas, e no próximo relatório de julho já começamos a ver aí algumas revisões de produtividade. Então, o mercado climático é agora, e isso vai fazer frente nos próximos relatórios. Prepare-se para eles, e é por isso que a gente sempre tenta trazer um pouco de calma para o produtor. Esse momento é um dos piores momentos para você entrar em desespero e sair vendendo. A gente precisa de cautela, se você precisar vender para pagar a conta, venda da mão para a boca, tá? Porque essa volatilidade ela pode ser em função de um clima ruim, a nossa amiga. E foco no clima, né, Rafael? Rafael, muito obrigada pelas informações. Até a próxima, viu? Bom final de semana para você.